há inúmeros segredos. Cada receita é algo especial. E o bom é que você pode mudar uma receita a hora que quiser. Basta conhecer os ingredientes certos e seguir sua preferência. Existem pessoas que preferem preparar carnes, outras que não gostam de peixes e ainda os que não gostam de nada disso, os vegetarianos. A arte da culinária é tão misteriosa quanto a arte da escrita. Quem as pratica jamais se satisfaz. Sempre está numa busca constante de novos sabores, texturas e cores. O único cheiro capaz de superar o cheiro de uma boa comida é o cheiro de um livro novo. O cheirinho de um livro novo é tão reconfortante, enche nossa alma de paz. E o que dizer do cheirinho daquele café da manhã que exala pela casa toda, anunciando um novo começo. Temos a sensação de um novo começo também quando terminamos a leitura de um livro. Não há pessoa que não seja modificada após uma leitura. Quando li A Cidade do Sol, senti algo que não sabia explicar, mas que até hoje, depois de muito tempo, faz-me lembrar da personagem pela qual eu criei afeto. Olá, gente! Começando por aqui o nosso Literatura da Gente, o seu programa de literatura. E hoje o programa recebe aqui a Tainá Vieira, a escritora Tainá Vieira, e que publicou o seu livro Prosa e Panela, e outras crônicas, né? E ela vai bater um papo bem gostoso, bem reverente com a gente. Seja bem-vindo, Tainá Vieira, ao nosso programa Literatura da Gente. Obrigada, Márcia. Quero primeiramente agradecer o convite, fiquei muito honrada. E estamos aqui para conversar. Perfeito. Bom, você escreveu esse livro aqui de crônicas, Prosa e Panela, que é um título bem interessante, né? Prosa e Panela, que nos remete assim a alguma coisa de culinária. Tem alguma coisa a ver com essa coisa gastronômica? Eu te pergunto isso porque eu gosto muito de uma escritora chilena, né? A Isabel Allende. Ela publicou nos anos 90 uma obra chamada Afrodite, que tinha a ver essa questão de umas receitas, né, culinárias, mas tinha muito a ver com a poesia. A poesia estava muito presente, a literatura. E o teu livro, hein, Tainá, fala um pouco dessa coisa da prosa e panela, né? E outras crônicas. Tem alguma coisa a ver com essa questão da culinária? Algumas pessoas que já leram, ou até mesmo só pelo título, perguntam. A primeira pergunta que fazem é isso: se é um livro de receitas e ou se ensina a cozinhar, né? Eles ficam muito intrigadas com isso, as pessoas. Primeiramente, eu tenho que explicar o título. Prosa e Panela foi um e-book que foi lançado em 2017 pela editora online Polaris, que são... O e-book ele tinha 10 crônicas, de início só 10 crônicas. Depois disso, surgiu a oportunidade de sair o livro impresso e eu acrescentei mais 10 crônicas, por isso o título Prosa e Panela e Outras Crônicas. As crônicas do Prosa e Panela, antes do e-book, elas já tinham sido publicadas no blog do escritor Zé Maria Pinto durante 10 meses. Uma vez por mês saía uma crônica. Então, em 2015 foi que eu comecei a escrever. Foi uma série que eu fiz, porque quem lê vai entender que tem uma relação da primeira com a última crônica. É como se fosse uma série de crônicas, sabe? Que relaciona a culinária com a literatura. Perfeito. É uma relação, modéstia à parte, muito bonita que eu faço sobre a culinária e a literatura a partir de 2 livros que eu li. O título é A Vida Sexual dos Alimentos. Olha. E por que eu comecei a escrever sobre esse tema? Bem, começou quando a minha filha nasceu e ela não amamentou. Então, ela começou a ter contato com os alimentos bem novinha, com 4 meses. E a partir daí eu quis fazer a introdução alimentar correta, com legumes, frutas, tudo bem saudável.
E dar comida para um bebê é assim, não é fácil como muitas pessoas pensam. Tem todo um cuidado para não ter alergia, para não gerar alguma reação na criança. E na verdade, então você tem que procurar, tem que ler, tem que saber o que está fazendo. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a ler, pesquisar, e aí eu ganhei 2 livros sobre alimento. E esse livro, A Vida Sexual dos Alimentos, ele é muito interessante, muito legal, porque você tem outra visão sobre a comida, sobre qualquer comida, quando você faz a leitura desse livro. E eu gostei muito e aprendi muito nele, e inclusive eu cito no livro. Certo. O outro livro que fala sobre a biografia culinária das 10 maiores escritoras mundiais. Uma delas é a Virginia Woolf, que é a que eu adoro, sabe? E assim, muito legal também. Então, a partir daí, me inspirou a fazer essa relação da culinária com a literatura, que são as maiores paixões da minha vida. Então tá explicado também essa tua tendência, tua relação, né? Sim. Essa afinidade com a alimentação, né? Sim. E me diz aí, Tainá, essa escolha pela prosa, né? Você também escrevia outros gêneros literários, como poesia. Como foi esse abraçar a prosa, trazer a prosa para a tua vida? Foi assim, primeiro, quando eu me identifiquei com a literatura, eu achava que eu era poeta. Eu comecei a escrever adolescente, os diários. Eu sempre tive muitos diários, eu gostava de escrever. Inclusive, eu conto a história de que quando a minha irmã mais velha namorava, ela pedia para eu escrever cartas para ela, para o namorado dela, porque ela achava bonito o jeito como eu falava e escrevia. Então eu escrevia e eu achava, e também fazia poemas, sabe? Rima, não era poema, era rimas, sabe? Certo. E aí ela gostava e pedia para eu escrever. E a partir disso, eu fui escrevendo e eu achava que era poeta. E aí em 2005, eu conheci alguns escritores, eu conheci o pessoal do Clube Literário do Amazonas, e criei amizade com alguns, conheci a obra do Luiz Bacelar, comecei a ler, gostei muito, antes de conhecer a literatura amazonense, porque eu não sou amazonense, eu sou do Pará. Aí quando eu cheguei aqui, que eu conheci a literatura daqui e conheci essas pessoas, fiquei mais inspirada, né? Tanto para ler. Primeiro eu fui leitora, eu gosto muito de ler. Aí eu sempre li muito e depois eu comecei a escrever mais. E que eu achava que eu era poeta, que eu gostava de escrever. Aí nisso eu já estava com 18 anos, por aí. E então, depois, em 2008, 2009, quando eu conheci o meu marido, que é o Zé Maria Pinto, eu já escrevia poemas. E aí, quanto mais eu lia, mais eu escrevia, eu vi que eu não tinha o talento, sabe, para fazer versos. Porque muitas pessoas perguntam das influências, né? E aí, pelo fato do Zé Maria ser um dos escritores mais renomados do seu tempo, algumas pessoas perguntam sobre essa influência que ele teve sobre a minha escrita. E só que é totalmente ao contrário do que as pessoas pensam, porque ele, antes de ser poeta, dramaturgo, ele é crítico literário. Então a crítica foi muito dura, sabe? Porque talvez se ele tivesse passado a mão na minha cabeça, eu teria prosseguido na poesia e não teria conhecido a crônica. Então eu escrevi um poema e eu mandava por e-mail para ele ler, não mostrava, até hoje eu não mostro nada assim, escrevi algo, você pode ver, não, eu mando por e-mail, porque, nossa, é o Zé Maria Pinto, né? Sim, aí eu mando para ele. Grande amigo, grande poeta, Zé Maria Pinto, né? Então grande ele responde, e aí ele fez várias críticas, quando estava bom, quando estava muito ruim, ou quando realmente não estava nada bom. E aí eu tentei a crônica e eu me identifiquei muito, gostei muito mesmo. Então, e comecei a ler outros autores e foi assim que surgiu a ideia do livro. Perfeitamente. Então essa tua aproximação e essa tua relação com o poeta Zé Maria ajudou mais do que atrapalhou, né? Porque geralmente, né, as pessoas têm essa ideia, né, dessas influências, né, diretas.
companheiro e tal. Mas eu percebo aqui também, Tainá, você cita aqui Cervantes, né? Sim. Aqui no seu livro, Dom Quixote, que é a obra-prima de Cervantes, Sim, Camões, o Lusíadas. Sim, esses... Dante, né? Dante Alighieri. Sim, essa parte aí, essas crônicas das quais você está falando, são da segunda parte, outras crônicas. Certo. Essas crônicas, elas foram escritas antes do Prosa e Panela, da primeira parte. O Prosa e Panela surgiu, como eu já falei, quando eu comecei a fazer comida para minha filha. E essas crônicas eram de quando eu comecei a me identificar com a literatura, a gostar e a ler. E foram assim os meus primeiros livros. Eu lia muito. E eu li Camões, li Dom Quixote, li José de Alencar, que eu amo, Cecília, Fernando Pessoa, eu lia muito. Então, antes de escrever, eu fui primeiro uma leitora, sabe? Lia muito e até hoje eu leio. Continuo lendo para minha filha. Certo. Desses escritores brasileiros, então você traz essas referências machadianas, José de Alencar, tem algum outros autores ou autoras que também de certa maneira te influenciaram assim na tua feitura literária, além desses dois? Depois de... Prosadores, o campo da prosa especificamente, né? Sim, quando eu estava na faculdade, eu acho que em 2011 eu li Clarice. Clarice. Só que logo... Prescindível, Clarice Lispector. Só que logo quando eu conheci a obra, eu não gostei muito, porque eu achei muito difícil, sabe? Muito tenso. E aí... Mas eu li porque eu tinha que ler, eu estava na faculdade, então eu de letras, língua portuguesa e literatura e suas literaturas, então eu tinha que ler. Li Clarice, li Cecília também. E agora, ano passado, eu encontrei um livro de crônicas da Clarice. E eu, assim, a minha visão que eu tinha mudou totalmente, porque quando eu comecei a ler as crônicas, que é o que eu escrevo, eu me identifiquei muito, porque é totalmente o contrário daquela autora dos contos, sabe? É muito, é algo leve, é algo do dia a dia que você não imagina um diálogo da Clarice com uma empregada doméstica da sua casa, sabe? É assim, é lindo de ler. Sim, aí eu gostei muito, é uma coletânea, são quase 800 páginas e eu tô terminando, eu tô adorando e inclusive já me inspirou para escrever mais crônicas, porque eu não sou aquela escritora de estar escrevendo assim diariamente, sabe? Não é todo dia que eu escrevo, nem toda semana, nem todo mês. É quando tem uma ideia, surge uma ideia, eu guardo e aí quando tem um tempo eu sento e escrevo. Mas sim, Tainá, eu gostaria que você nos brindasse com mais uma leitura do seu livro de crônicas, né? E eu percebi que tem um tema aí que você aborda, a questão da morte, né? Sim. Eu vou ler essa crônica aqui, o título é Da Morte. Nela eu cito o poeta Bachelard, Luiz Bachelard, que foi um dos poetas que mais me inspirou e que eu tive uma relação com ele de amizade muito, muito bacana, foi bem construtiva e gratificante. E após a sua morte, eu escrevi esse na verdade é um artigo que eu escrevi para uma editora que saiu pela Valer, e esse artigo eu transformei em crônica aqui para esse livro. Perfeito. E é assim, Da Morte. Não me lembro agora exatamente o dia, mas sei que era manhã de maio e fazia muito calor. Foi logo no início de sua estada na Fundação Dr. Thomas. Quase todos os dias levava sempre o jornal do dia e 2 peras. O horário de visita era de apenas 1 hora e eu passava 1 hora exata em sua companhia. Chegava, ele me cumprimentava beijando minha mão e eu a sua. Fazia uma festa. E o que eu mais gostava, ele sorria um sorriso charmoso e sedutor,
dizendo-me frases em francês. Outras vezes falava em japonês ou alemão. Gostava de mostrar que sabia muitas coisas. Nisso, reconheço a vaidade do homem bacelar. Sempre havia assunto. Na sua consciência, sempre havia assunto. Sua consciência estava sempre acordada. Ele contava muitas histórias, falava de lugares que conhecia só de ler nos livros e falava com tanto conhecimento que me transportava para lá. Cada encontro era sempre uma aprendizagem. Às vezes falava uma palavra desconhecida e eu rapidamente perguntava o que era e ele logo me explicava. Conversávamos muito sobre tudo, mas eu sempre desviava a conversa para sua obra. Um dia cheguei a dizer-lhe que seria uma especialista na obra bacelariana e ele sorriu enigmático. Falei dos seus livros, de como adorava seus poemas, que o considerava o maior e o melhor poeta da literatura do Amazonas. Naquele dia até perguntei por que não escrevia enquanto estava ali, se recuperando. Ele disse-me que não dava, pois para escrever era preciso estar com a cabeça tranquila. Mas quando saísse, iria ajeitar alguns haikais inéditos e escrever mais 5 rondéis para o Sol de Feira. Aí entramos no meu paraíso, a minha paixão, Sol de Feira, que é o livro que eu mais amo da obra do Bacelar. Perfeito. E que encontro maravilhoso, Sim, né? Sim. Convivência. Foi um dos melhores encontros da minha vida, porque eu me sinto muito privilegiada, porque eu vim de uma cidade pequena, interiorana, e tive a oportunidade de conhecer muitos escritores, e um deles é o Luiz Bacelar, que é um dos poetas mais expressivos da literatura nacional. E eu tive a oportunidade de conviver, mesmo que foram, acho que uns 5 anos só, mas foram 5 anos de muito valor e de muita gratidão para mim. Muito aprendizado. Vida, né? Sim. Inclusive amanhã é o aniversário dele. E se vivo estivesse, faria 92, se não me engano. O que eu tenho do Bacelar lá em casa são uns 3 ou 4 livros, inclusive acho que um dos últimos foi o Satori, né? Que é um livro de haikais, né? Tenho todos autografados. Um poeta maravilhoso, um poeta de excelência, Luiz Bacelar, né? Legal. Que linda homenagem o seu livro a esse poeta. Obrigada. Que é uma das referências, né, da nossa literatura amazonense, Luiz Bacelar. Tainá, onde que o leitor encontra o teu livro? Com você mesmo? Tá aí nas livrarias? Como é que é? Tem acesso? Tem na casa tem na Prosa e Panelas, está disponível na Casa da Pamonha, aqui mesmo no centro. Tem também na banca O Alienista, do nosso querido amigo Celestino Neto. Pode encontrar na banca ou na feira, né, que ele leva aos domingos lá para a feirinha da Eduardo Ribeiro, e comigo também. E quanto é que tá o valor do seu livro? Comigo é R$20. Certo. Aí com eles eu não sei se é o mesmo valor, mas comigo é R$20. Eu envio para qualquer lugar, inclusive eu já me enviei para São Paulo, para Belém, para Santarém e para Brasília. Eu posso enviar para qualquer lugar, é só mandar mensagem no Instagram, no Facebook ou por e-mail, aí eu envio. Olha, Tainá, suas considerações finais para o programa? A gente está encerrando, né? Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Eu quero agradecer mais uma vez. Eu fiquei muito surpresa e muito honrada e muito feliz por, depois de tudo isso que aconteceu, né, no mundo, esse caos, eu estou retornando agora. Eu tive um lançamento, foi muito bom o início, a recepção do público com o meu livro foi muito boa. E aí, depois de tudo isso que aconteceu, meio que parou. E aí esse convite me deu uma injeção, sabe, de energia positiva. Eu gostei muito. E muito obrigada, viu? Foi um prazer. Foi a todo literatura meu. da gente recebê-la aqui com a gente, nessa maravilhosa entrevista, falando desse livro. O leitor precisa ler, viu? Um livro maravilhoso, Prosa e Panela e outras crônicas.
livro de estreia, eu poderia dizer, né? Da Sim, Tainá sim. Vieira, um livro de estreia, muito bom. Eu ainda não li, mas já passei uma vista rápida. Eu sei que é uma leitura prazerosa, tá bom? E o Literatura da Gente fica por aqui, tá? Sempre aos domingos, né? A partir das 10 horas no nosso canal, Literatura da Gente, você tem um encontro marcado com a Márcia Antonelli e com os convidados, tá bom? Beijos, muito obrigada!